Você já se perguntou por que as pessoas mais próximas de você parecem ser justamente aquelas que mais testam sua paciência e sua fé? Porque Deus permitiria que seus próprios filhos se tornassem o campo de batalha para sua jornada espiritual. O que você está prestes a ouvir pode transformar completamente sua perspectiva sobre os desafios familiares que você enfrenta diariamente. Esta não é apenas mais uma história, é um despertar espiritual que revelará como cada discussão acalorada, cada lágrima derramada em silêncio e cada momento de profunda angústia com seus filhos pode ser parte do plano divino para elevar sua fé a um novo patamar que você jamais imaginou alcançar. Os caminhos do Senhor são verdadeiramente misteriosos e muitas vezes nos perguntamos: por que, meu Deus? Por que através dos meus próprios filhos? A resposta que você descobrirá nos próximos minutos poderá não apenas reconciliar seu coração, mas também fortalecer os laços familiares que agora parecem tão frágeis e tensos. Cada palavra desta narrativa foi cuidadosamente preparada para tocar as fibras mais profundas do seu ser e mostrar que os testes que você enfrenta através dos seus filhos são, na verdade, convites preciosos para um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Como o ouro que precisa passar pelo fogo para revelar seu verdadeiro valor, sua fé está sendo refinada através daqueles que você mais ama. Nas Escrituras, vemos como Abraão foi testado através de Isaque, seu filho da promessa. Davi enfrentou provações através de Absalão. José foi vendido pelos próprios irmãos. Estes homens de fé não foram poupados dos desafios familiares. Pelo contrário, foi através deles que sua obediência e confiança em Deus foram verdadeiramente provadas. Ignorar esta mensagem seria como fechar os olhos para um tesouro colocado em seu caminho pelo próprio Criador. Cada prova que você enfrenta com seus filhos carrega em si uma semente de propósito divino, esperando para florescer em bênçãos indescritíveis em sua vida. Antes de continuarmos com esta revelação que poderá restaurar sua esperança e renovar sua visão sobre os conflitos familiares, convido você a deixar nos comentários esta declaração de fé. Recebo com gratidão os testes que me aproximam de ti, Senhor. Este simples ato de afirmação espiritual abrirá as portas do seu coração para receber plenamente o que Deus tem para revelar através desta mensagem. E não se esqueça de pressionar o botão de like, pois como nos ensina o livro de Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Ao marcar seu like, você está guardando esta palavra em seu coração, permitindo que ela ressoe em seu espírito e alcance outros que, assim como você, precisam ouvir esta verdade transformadora sobre como Deus está usando seus próprios filhos para moldar seu caráter e aprofundar sua intimidade com Ele. A história começa com um sussurro no ar, como o primeiro vento da manhã que se espalha pelo deserto. Nada poderia preparar a aldeia de Quedar para o que estava prestes a acontecer. O mais jovem dos filhos de Ezel, chamado Zivon, estava prestes a ser a chave para um mistério que seria desvendado apenas quando o último suspiro da tragédia finalmente tocasse a terra. Ele parecia ser como qualquer outro jovem, mas a vida de Zivon estava prestes a atravessar um caminho tortuoso, repleto de sombras, desespero e revelações que mudariam sua alma para sempre. Em uma tarde abafada, enquanto os campos de trigo se balançavam lentamente ao vento, Zivon foi convocado pelo ancião de sua tribo. Seu coração pulsava com um misto de curiosidade e medo. Ao chegar diante de Dagan, o líder espiritual de Quedar, uma expressão grave pairava sobre o rosto do homem, algo que Zivon jamais havia visto antes. Zivon, disse Dagan, sua voz profunda e séria, a jornada que você está prestes a trilhar não será fácil.
A fé de nossa aldeia está prestes a ser testada como nunca antes. Os ventos do inimigo se aproximam, e são os filhos de Quedar que carregarão o peso deste destino. Zivon, com os olhos fixos em Dagan, apenas assentiu. O peso das palavras do ancião não havia sido compreendido por ele naquele momento. Como poderia ele, um simples filho de Quedar, ser o portador de um destino tão pesado? A resposta viria muito mais tarde, quando o chão sob seus pés começaria a tremer e a escuridão tomaria formas invisíveis que ele jamais imaginara. A tribo de Quedar, conhecida por sua devoção e fé inabalável, passou a ser cercada por uma onda de ataques misteriosos. Colheitas queimadas, crianças desaparecendo nas margens do rio e os filhos das famílias sendo tomados pelo desespero. A cada dia, um novo pesadelo surgia, e Zivon sentia como se o céu tivesse se fechado sobre sua cabeça. Mas o mais perturbador de tudo não eram os ataques de fora. Eram as feridas que surgiam dentro de sua própria casa. Seu próprio irmão, Uziel, um homem forte e fervoroso, começou a questionar o próprio Deus. Em momentos de angústia, ele questionava a presença de Deus em suas vidas. As palavras de dúvida eram como veneno, espalhando-se pela alma de Zivon, corroendo sua própria fé. O que estava acontecendo com sua família? Como ele poderia enfrentar uma batalha contra forças invisíveis, enquanto a própria fé de seu irmão se desvanecia diante de seus olhos? Era uma guerra travada dentro de casa, com a raiva, a dor e a desconfiança crescendo a cada dia. Mas o pior estava por vir. Um dia, Uziel desapareceu. Não deixou rastros, não disse uma palavra. Seu desaparecimento foi como um grito silencioso que ecoou por toda a aldeia. Zivon, devastado, procurou por seu irmão por toda parte, mas foi em vão. A angústia tomou conta de seu coração. O irmão que sempre o protegera, que o guiara nas trilhas da fé, agora estava perdido, como se as trevas tivessem o engolido. Mas foi nesse momento de desespero que algo incrível aconteceu. Zivon, em sua dor mais profunda, se voltou para Deus. Ele não soubera ao certo o que buscar, mas sentiu que precisava orar, precisava buscar uma resposta. E foi ali, em meio ao vazio da noite, que o Espírito do Senhor se moveu sobre ele. Deus o levou a uma visão de sua casa com Uziel, mas não como o irmão perdido e atormentado que Zivon conhecera. Na visão, Uziel estava cercado por um exército invisível, uma legião de sombras. Eles estavam tentando dominá-lo, tentando tirar dele a última centelha de fé, mas ao lado de Uziel, um ser luminoso, imenso e poderoso apareceu. Não era um anjo, mas algo mais, uma manifestação direta do poder divino. E Zivon entendeu então. Não era a batalha de Uziel que ele deveria enfrentar, mas a batalha de sua própria fé. A visão se desfez tão rapidamente quanto havia começado, e Zivon se levantou, determinado. Ele sabia que a prova estava diante dele. O que ele não entendia naquele momento, mas viria a compreender profundamente mais tarde, era que sua fé não havia sido apenas desafiada por uma guerra externa. Ela havia sido testada dentro de sua própria casa, no próprio coração de sua família. A luta que ele enfrentava não era contra os inimigos visíveis, mas contra as próprias sombras internas que poderiam corroer sua confiança em Deus. Com o coração pesado, mas cheio de propósito, Zivon partiu em busca de Uziel. Ele sabia que sua jornada não seria fácil. Cada passo o levava para mais perto da verdade, mas também o conduzia para mais perto de uma traição inesperada. Quando ele finalmente encontrou seu irmão, o que aconteceu o deixou sem fôlego. Uziel, agora em um estado de profundo arrependimento, revelou que havia sido tentado por forças invisíveis, mas o que ele não sabia era que Zivon estava prestes a descobrir a verdade por trás do mistério que os separava.
O que Zivon não soubera até aquele momento era que o desaparecimento de Uziel era, na verdade, uma tentativa do inimigo para distorcer o plano divino. Uziel fora tirado da aldeia para que Zivon pudesse enfrentar sua fé com um propósito maior: aprender a perdoar, a entender o que significa ser um instrumento de reconciliação e, finalmente, alcançar uma vitória sobre as forças do mal que se moviam nas sombras. Agora, olhe para dentro de si. Imagine-se como Zivon, o protagonista dessa história, alguém que enfrenta desafios inesperados, uma dor que parece interminável, mas que no fundo está sendo moldado para algo maior. Você já passou por algo assim? Já sentiu que a batalha que você trava não é apenas contra as circunstâncias, mas contra algo muito mais profundo? Eu sei que sim. A história de Zivon não é apenas dele, é sua também. Cada lágrima que você derrama, cada momento de dúvida, cada tentativa frustrada de entender os caminhos do Senhor, tudo isso tem um propósito. Deus está com você, assim como esteve com Zivon, guiando-o, mesmo quando tudo parecia perdido. Muitas vezes nos perguntamos: por que eu, Senhor? Por que minha fé está sendo testada de maneira tão intensa? E é nesses momentos que o inimigo tenta nos fazer acreditar que estamos sozinhos, que as dificuldades são fruto do acaso. Mas o que essa história nos ensina é justamente o oposto. Nada disso é por acaso. Cada desafio que você enfrenta, cada angústia no coração, cada dificuldade na sua jornada familiar, tudo isso está sendo usado por Deus para refinar sua fé, para te fortalecer de uma maneira que você nunca imaginou. O sofrimento de Zivon é o seu sofrimento. A transformação que ele experimentou é a sua transformação. Você pode se perguntar: mas como isso se aplica à minha vida agora? A resposta é simples. Assim como Zivon foi chamado a enfrentar sua fé no meio do caos, você também foi chamado a algo maior do que imagina. Seus filhos, seus relacionamentos, seus desafios não são meras coincidências. Eles são o campo onde Deus está trabalhando em seu coração. Ele está te chamando para algo mais profundo. Não é uma luta contra as pessoas ao seu redor, mas uma luta pela sua fé. A verdadeira batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças invisíveis que tentam enfraquecer o seu espírito. Quando você olhar para a sua vida e se sentir sozinho, lembre-se, você não está lutando em vão. A experiência de Zivon não terminou na perda ou na dor, mas na vitória e na redenção. Ele foi moldado e você também está sendo moldado. Assim como Zivon, você tem a oportunidade de crescer em fé, de aprender a perdoar, de entender o poder da reconciliação e, acima de tudo, de ser mais forte do que nunca. O que está acontecendo com você agora, o que você está enfrentando, é parte do plano divino de Deus para levar sua vida a um nível de intimidade com Ele que você nunca imaginou alcançar. A palavra de Deus é viva e se move de maneiras misteriosas, mas todas essas coisas não são coincidências. Quando você ouviu esta história, sentiu o impacto em seu coração, foi porque o Senhor estava te chamando a reconhecer que Ele está no controle de tudo. E mais, Ele está te usando, assim como usou Zivon, para ser um testemunho vivo de sua graça e poder. O que você está vivendo agora, as dificuldades que você está enfrentando com seus filhos ou familiares, não são apenas provas. Elas são oportunidades de você se aproximar de Deus de uma forma mais íntima, mais profunda. Ele está forjando em você um caráter mais forte, uma fé mais sólida, algo que só pode ser alcançado quando somos quebrados e restaurados pelo seu poder. Eu quero convidá-lo agora a se abrir. Comente abaixo, compartilhe sua experiência, compartilhe uma reflexão que você teve enquanto ouvia essa história. Talvez você tenha vivido algo semelhante. Talvez você tenha um filho ou um familiar com quem tenha enfrentado dificuldades.
O simples ato de compartilhar sua experiência é uma forma de mostrar ao Senhor que você está disposto a caminhar por esse processo. Quando você compartilha, não está apenas falando para os outros. Você está se permitindo ser um instrumento de edificação, um elo na corrente da fé. Você está, na verdade, cumprindo um propósito divino ao interagir com essa palavra e com os outros. E não pense que isso é apenas uma prática qualquer. Cada comentário, cada palavra compartilhada tem um propósito celestial. Quando nos unimos dessa forma, como em um culto, nossa fé é fortalecida, nossa confiança em Deus cresce e nos tornamos mais unidos como corpo de Cristo. Não estamos sozinhos em nossas lutas. Estamos todos aqui juntos, em uma jornada de fé, de superação, de transformação. Cada um de nós é uma peça importante nesse grande plano de Deus. Eu sei que pode ser difícil, e talvez você sinta que ninguém compreende a dor que você carrega. Mas, ao interagir com essa mensagem, você está se permitindo ser uma parte do que Deus está fazendo no mundo. Está permitindo que sua história seja usada para edificar outras vidas. Ao comentar, ao compartilhar, você está participando de algo muito maior. Não se trata apenas de dar likes ou de receber uma resposta. Se trata de ser um agente de mudança, de ser luz no meio da escuridão. E como em qualquer culto, quando você compartilha e comenta, você se torna uma voz profética, um testemunho vivo do que Deus está fazendo na sua vida. Cada palavra escrita não é apenas um comentário, é uma afirmação de fé, um reconhecimento de que você está passando por algo, mas que não está sozinho. Deus está contigo. E todos nós estamos aqui para te apoiar, para orar por você e para celebrar a sua vitória. Então, eu te convido a refletir sobre isso. Qual é a lição que você tirou dessa história? Como Zivon, você está sendo moldado e refinado, e sua fé está sendo levada a um novo nível. Eu sei que Deus tem algo incrível para você. Compartilhe sua história nos comentários. Eu tenho certeza de que sua experiência pode ser a chave para alguém que está passando pelo mesmo desafio. Deus te abençoe e lembre-se, sua jornada não está apenas começando, ela já está em andamento. E o que você faz com ela agora determinará a força da sua fé no futuro. A reflexão não acaba aqui, ela continua. Enquanto Zivon enfrentava as adversidades em sua vida, ele foi chamado a confiar em Deus de uma maneira que jamais imaginou. Cada provação o aproximava do Senhor. E a dor que ele sentia era, de fato, uma oportunidade para um encontro mais profundo com o Criador. Ele começou a entender, aos poucos, que todas as dificuldades que enfrentava não eram apenas incidentes isolados, mas oportunidades para aprender a confiar, a esperar, a perdoar. E ao refletir sobre isso, nos deparamos com um princípio fundamental da fé que transcende os tempos e que está profundamente enraizado na história de Zivon. A confiança inabalável em Deus, mesmo nas situações mais desesperadoras. No Evangelho de Mateus, Jesus conta a parábola do semeador, uma das mais poderosas lições sobre como a palavra de Deus pode ser recebida de diferentes formas, dependendo da condição do coração do ouvinte. Ele diz: o semeador saiu a semear, e ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque não tinham profundidade de terra. Mas quando saiu o sol, se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas algumas caíram em boa terra e produziram fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Mateus 13, 3, 8. Jesus, ao contar essa parábola, estava nos ensinando que as provações da vida, como as de Zivon, são o terreno onde a nossa fé é plantada. Se a fé é superficial, ela se desvanecerá no primeiro sinal de dificuldade.
Se for embaraçada por preocupações do mundo, ela será sufocada pelos espinhos da vida cotidiana. Mas, se for cultivada em boa terra, se for alimentada e nutrida através da confiança no Senhor, ela produzirá frutos abundantes, ainda que seja no momento mais sombrio. Zivon, ao longo de sua jornada, teve que escolher como reagir às dificuldades. Ele poderia ter sido como aquelas sementes que caem no terreno rochoso, que crescem rapidamente, mas secam ao primeiro calor. Ou poderia ter sido como aquelas sementes lançadas entre espinhos, sufocadas pelas tribulações do mundo. No entanto, Zivon escolheu ser como a boa terra, permitindo que sua fé fosse profunda, que sua confiança em Deus fosse inabalável, apesar das dificuldades. Cada tristeza, cada decepção, cada traição, ao invés de enfraquecê-lo, o fortaleceu. Ele passou a compreender que sua vida era uma história de fé sendo cultivada na boa terra, e isso trouxe frutos. Agora, imagine-se no lugar de Zivon. Você está passando por dificuldades? Sua fé está sendo testada de maneiras que você nunca imaginou? Pode ser que, como ele, você se sinta sozinho, sem saber como seguir em frente. Mas, querido ouvinte, eu quero que você saiba que a semeadura da sua fé está em boas mãos. Mesmo que o solo de sua vida pareça árido, o Senhor é capaz de transformar esse solo em um terreno fértil. Ele tem um propósito para a sua jornada, assim como teve para Zivon. Cada passo de fé que você dá, mesmo nas dificuldades, é uma oportunidade para crescer e produzir frutos. E esse é o chamado de Deus para você agora. Confiar nele com todo o seu coração, mesmo quando a estrada parecer escura e tortuosa. Se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque Deus está falando diretamente com você. Não é uma coincidência. Assim como Zivon, você está sendo desafiado a se aprofundar na fé. Está sendo chamado para ser a boa terra, para permitir que as sementes que Deus semeia em seu coração cresçam e se transformem em frutos de justiça. Não importa onde você esteja agora, qual seja a sua luta, ou quanto tempo você sente que está esperando por uma resposta, Deus está trabalhando em você, assim como trabalhou em Zivon, e Ele nunca falha. Eu quero que você compartilhe nos comentários não apenas sua experiência, mas onde você está e o momento em que está ouvindo essa palavra. Fale sobre como essa mensagem tem tocado sua vida. E, se possível, compartilhe uma breve história de fé, como uma semente que foi plantada em sua vida e que está começando a dar frutos. Isso não é apenas um ato de compartilhar, mas de declarar que você está ciente de que sua jornada não é isolada. Somos todos parte de uma grande família espiritual e, ao compartilhar suas experiências, você fortalece essa família. Lembre-se de que o simples ato de comentar, de dizer "estou aqui e Deus está comigo", faz com que sua fé seja um testemunho para outros. Isso cria uma rede de apoio, uma corrente de oração e de encorajamento que se espalha pelo mundo. Quando você compartilha suas reflexões, você está cumprindo o propósito divino de espalhar sua palavra. Ao comentar e compartilhar, você está se tornando uma luz para outros. Deus te usará para tocar o coração de muitas pessoas que, assim como você, estão buscando respostas e consolo. O simples ato de compartilhar sua localização e a hora em que você está ouvindo é uma maneira de nos conectarmos como um corpo, de nos reunirmos em espírito, mesmo que estejamos distantes fisicamente. Estamos todos no mesmo caminho, na mesma jornada de fé, e juntos podemos nos ajudar a crescer. Estes comentários não são apenas palavras, eles são sementes de fé que irão florescer. Cada vez que você compartilha um testemunho, está semeando uma palavra que pode mudar a vida de alguém. E quando você participa dessa conversa espiritual, você se conecta com os outros e cria um ambiente de edificação mútua. Cada mensagem tem um propósito divino,
E quando você interage, você se torna parte de algo muito maior do que você imagina. Esse é o mistério do corpo de Cristo. Todos somos membros uns dos outros. E quando compartilhamos nossas lutas, nossas vitórias e nossas reflexões, fortalecemos uns aos outros na fé. Assim como Zivon, você está sendo preparado para um propósito maior. E esse propósito, querido ouvinte, pode ser revelado de maneira mais profunda à medida que você se entrega mais a Deus, confia mais nele e compartilha mais com os outros. Não deixe que as dificuldades te façam desistir. Deixe que elas te fortaleçam, como fizeram com Zivon, porque no final, assim como ele, você também verá o fruto da sua perseverança, uma fé inabalável que glorifica a Deus. Sua jornada não está terminada, ela está apenas começando. À medida que refletimos sobre a jornada de Zivon, somos convidados a mergulhar em algo ainda mais profundo, algo que não apenas ressoa com as Escrituras, mas também com as verdades que encontramos na ciência. Como seres humanos, temos uma tendência natural a buscar explicações racionais para os desafios que enfrentamos. E muitas vezes nos esquecemos que nossa caminhada espiritual, embora envolta em fé, também possui um respaldo que pode ser compreendido de maneira mais ampla quando buscamos a sabedoria tanto da palavra de Deus quanto da ciência. Você já se perguntou como esses dois campos podem coexistir e até se reforçar? Na história de Zivon, vemos uma trajetória de sofrimento e superação, onde as adversidades são usadas por Deus para refinar sua fé. Esse princípio está presente não apenas nas Escrituras, mas também em diversas áreas da vida humana, como na biologia e na psicologia. Cientistas têm demonstrado que a adversidade, longe de ser um obstáculo, pode ser um catalisador para o crescimento pessoal e espiritual. Estudos sobre neurociência sugerem que o sofrimento e as dificuldades agem como estímulos para o cérebro, criando novas conexões neuronais e, em alguns casos, fortalecendo a nossa capacidade de resiliência e adaptação. Isso está diretamente relacionado com o que a Bíblia nos ensina sobre o sofrimento. Em Romanos 5:3-4, Paulo nos lembra: e não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. O que a ciência e as Escrituras têm em comum aqui é que ambos apontam para o fato de que as dificuldades têm um propósito divino e natural. Elas nos moldam, nos fortalecem e nos preparam para algo maior. Agora, imagine como isso se aplica à sua vida. Você, que está ouvindo esta mensagem, não é diferente de Zivon. Talvez você tenha vivido momentos de desespero, talvez tenha sido traído por aqueles em quem mais confiava, ou talvez tenha se sentido perdido diante das adversidades que não parecem ter fim. Mas assim como Zivon, você está aqui ouvindo esta palavra. Isso não é por acaso. Você está alimentando seu espírito com algo que vai muito além das distrações do mundo moderno. Em um século em que a busca por prazer imediato, reconhecimento social e consumo desenfreado é constante, você optou por investir tempo e energia em algo que é eterno, a sua fé. A realidade do nosso tempo é marcada por uma imensa busca por respostas rápidas, por gratificação instantânea. Mas você, querido ouvinte, escolheu dar ouvidos à palavra de Deus, a algo que transcende a gratificação momentânea. Isso é algo poderoso, porque em um mundo onde tantos estão sedentos por coisas passageiras, você está aqui, se conectando com o que realmente tem valor. Você não está alimentando a sua alma com vícios ou com promessas vazias, mas está buscando o alimento eterno que só o Senhor pode oferecer. E agora, ao refletir sobre a importância de nossa caminhada, há algo simples, mas poderoso que você pode fazer. Ao dar like neste vídeo, você não está apenas expressando seu apoio a um conteúdo.
Você está participando ativamente dessa obra, reforçando sua decisão de se alimentar espiritualmente, e ao fazer isso, você está abrindo portas para que outros também ouçam essa mensagem. Em 2 Coríntios 9:6, somos lembrados de que quem semeia pouco, pouco também colherá, e quem semeia em abundância, abundantemente também colherá. Cada pequeno ato de fé, como interagir com este vídeo, é uma semente que você planta. E com o tempo, essa semente cresce, não apenas dentro de você, mas também em outros corações, porque ao semear sua fé, você a espalha para o mundo. Mas o que significa realmente fazer parte dessa jornada? O que Zivon nos ensina, o que a ciência confirma e o que a Bíblia nos lembra é que o sofrimento tem um propósito, e a nossa reação diante da adversidade determina a qualidade de nossa fé. No caso de Zivon, ele foi levado ao limite de sua paciência e confiança em Deus, mas foi justamente através dessas provações que ele foi transformado em uma nova pessoa. Quando enfrentamos o fogo da adversidade, é fácil pensar que estamos sendo destruídos. No entanto, na verdade, estamos sendo refinados, como o ouro que é purificado através do fogo. Não é fácil, não é confortável, mas o processo traz à tona o melhor de nós. Agora, quero que você pare por um momento e pense. Onde você está agora em sua jornada? Quais são as adversidades que você está enfrentando? Talvez você se sinta como Zivon, cercado por dificuldades e com poucas respostas. Mas lembre-se, essas dificuldades são apenas o início da transformação que Deus está realizando em sua vida. Em vez de vê-las como obstáculos, veja-as como oportunidades para crescer mais perto dele. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você a cada passo do caminho. Então, ao refletir sobre isso, convido você a deixar um comentário. Escreva onde você está e o momento em que está ouvindo. Esse simples ato de compartilhar não só fortalece você, mas também cria uma rede de apoio espiritual. Ao compartilhar sua experiência, você não está apenas expressando sua própria fé, mas também ajudando a edificar a fé de outros. O corpo de Cristo é unido, e cada comentário é uma conexão. Ao comentar, você se torna uma parte ativa desta jornada coletiva de fé. E ao fazer isso, você está permitindo que outros encontrem a mesma esperança, a mesma força que encontrou ao ouvir essa palavra. Nosso mundo está cheio de distrações, mas ao fazer essa escolha de interagir com este conteúdo, de marcar o like, você está tomando uma decisão intencional de buscar algo maior. Ao se conectar com esta mensagem, você está mostrando que está disposto a ir além das superficialidades da vida e se aprofundar nas riquezas espirituais que Deus tem para você. Isso é mais do que um ato simples. É um reflexo da sua decisão de ser transformado pela palavra de Deus. A jornada de Zivon e a sua são semelhantes. Ambas são histórias de fé sendo refinada no fogo da adversidade. Mas lembre-se, como Zivon, você está sendo preparado para um propósito maior. E esse propósito será revelado à medida que você continuar a caminhar em fé. Cada pequeno passo, cada ato de confiança, cada momento de reflexão é parte do seu processo de transformação. E assim como a boa terra que produz frutos, a sua fé também produzirá frutos. Frutos que glorificarão a Deus e abençoarão sua vida e a vida de outros ao seu redor. A caminhada de fé não é fácil, mas ela é, sem dúvida, a mais recompensadora. E ao se unir a nós, ao participar ativamente dessa jornada, você não está apenas caminhando sozinho, mas com toda a comunidade de fé que compartilha essa mesma esperança, essa mesma verdade. Que o Senhor continue a te fortalecer e que, através de cada provação, você se torne mais parecido com Ele. Em nossa caminhada de fé,
Muitas vezes nos encontramos questionando o motivo pelo qual enfrentamos as dificuldades que nos são impostas. Como já vimos, a história de Zivon nos revela que o sofrimento é um meio de refinamento da nossa fé. Agora, quero que você se concentre em um versículo que reflete profundamente o propósito divino por trás de nossas provações, que está em 1 Pedro 1, 6, 7. Nisso exultais, embora agora, por um pouco de tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redondeis louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Este versículo é uma chave para entender a experiência de Zivon e, mais importante, a sua própria jornada. O apóstolo Pedro nos ensina que as provações, embora dolorosas, têm o objetivo de confirmar e fortalecer nossa fé. Quando o ouro é aquecido, ele se purifica, eliminando as impurezas. Da mesma forma, as dificuldades que você enfrenta, seja na família, no trabalho ou na vida pessoal, não são para te destruir, mas para moldar o caráter de Cristo em você. Elas são uma ferramenta que Deus usa para refinar a sua fé, tornando-a mais forte, mais pura, mais resistente. Talvez, neste momento, você esteja em uma situação que parece sem solução. Você está cansado, exausto, e as respostas não chegam. Mas é precisamente neste momento que Deus quer te mostrar que Ele está no controle. Em Tiago 1, 2, 4, somos exortados a: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem que vos falte coisa alguma. A perseverança que você está sendo chamado a desenvolver não é uma perseverança qualquer, mas uma que se torna um testemunho de Deus em sua vida. Ao perseverar, ao confiar em Deus mesmo nos momentos mais sombrios, você se aproxima mais de quem Deus quer que você seja. A jornada de Zivon foi marcada por altos e baixos, momentos de alegria e tragédia, mas em todos esses momentos ele foi moldado e preparado para o que Deus tinha reservado para ele. Essa lição é tão válida para você hoje. Você talvez esteja se sentindo como Zivon, no meio de uma tempestade que não parece ter fim, mas saiba que cada momento de angústia é uma oportunidade para você crescer na fé, para você experimentar a fidelidade de Deus de uma forma mais profunda. O Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Esse versículo é uma promessa para você, querido irmão ou irmã, que está enfrentando dificuldades e sente que não tem forças para continuar. Deus está perto de você. Ele está com você nesse processo de cura, de restauração e de fortalecimento. Deixe-me perguntar: você já parou para refletir sobre como as dificuldades que você enfrenta podem ser usadas para abençoar outras pessoas? Talvez o sofrimento que você tem vivido não seja apenas para a sua própria edificação, mas também para que você possa se tornar uma fonte de esperança para outros. Em 2 Coríntios 1, 3, 4, lemos: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Este versículo nos lembra que a nossa dor e as nossas lutas não são em vão. Elas têm um propósito divino: nos capacitar a consolar aqueles que também passarão por dificuldades. Ao confiar em Deus em meio às suas lutas, você se torna um testemunho vivo do poder redentor de Cristo. Assim como Zivon teve que lutar contra as adversidades, você também está sendo desafiado a olhar para a sua situação com olhos de fé.
Deus não está ausente em suas lutas. Ele está presente, guiando você a cada passo, preparando você para um futuro de bênçãos que você ainda não pode ver. A mesma maneira como Zivon encontrou forças para superar o que parecia impossível, você também pode encontrar forças em Deus. Quando você se sente fraco, Ele é a sua força. Quando você sente que está afundando, Ele é a sua rocha firme. Vamos trazer tudo isso para um cenário mais próximo de nossa realidade. No mundo de hoje, as distrações são muitas e o desafio de manter a fé viva no meio das tribulações é real. Mas se você se comprometer a continuar buscando a Deus, mesmo quando não houver respostas imediatas, Ele se revelará a você de uma forma profunda e transformadora. Em Mateus 7:7, Jesus nos diz: "Pedi e ser-vos-á dado, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á." Isso não significa que tudo será fácil ou que as respostas virão da maneira que esperamos, mas significa que Deus está sempre presente, pronto para nos guiar através de qualquer tempestade. O processo de purificação de Zivon é o mesmo que você está passando agora, e talvez você ainda não veja o fim dessa jornada, mas Deus está moldando sua vida para algo grande. Ao confiar nele, você estará preparado para o futuro que ele preparou para você. Um futuro cheio de esperança, paz e realização. E quando as dificuldades parecerem grandes demais, lembre-se das palavras de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras são um lembrete poderoso de que você nunca está sozinho. Deus está com você em todas as batalhas, em todas as dificuldades. Ele é o seu refúgio e fortaleza, a sua ajuda bem presente na angústia. Ao refletir sobre essas palavras e sobre o exemplo de Zivon, eu te convido a olhar para a sua própria vida e perguntar: onde está a sua confiança? Você está depositando sua fé nas circunstâncias ou em um Deus que é fiel para transformar qualquer situação, por mais desafiadora que seja, em um testemunho de sua grandeza? Deus está chamando você para confiar nele de uma maneira mais profunda. Não importa o que você esteja enfrentando, ele é maior do que qualquer dificuldade, qualquer tribulação que você possa estar passando. E ao confiar nele, você verá a sua mão poderosa trabalhando em sua vida, trazendo-lhe vitória e transformação. Que você continue firme em sua fé, confiando que Deus está agindo em sua vida de maneiras que talvez você ainda não compreenda completamente. Você é uma pessoa única e especial para Deus. Sua jornada até aqui não é coincidência. Não foi um acaso você ter encontrado este vídeo hoje. Deus, em sua infinita sabedoria, tem te guiado e te conduzido até esse momento. Ele preparou este espaço, esse vídeo, esse exato momento, para falar diretamente ao seu coração. Você, meu irmão, minha irmã, é um guerreiro espiritual, um escolhido de Deus, que não se deixa abater pelas adversidades, mas segue firme, com coragem e fé, porque sabe que a batalha é do Senhor e Ele é quem te fortalece. Parabéns por ter chegado até aqui, por mais um dia de vitórias e conquistas. Muitas vezes, quando a vida se torna difícil, quando as lutas parecem intermináveis, é fácil se esquecer de que somos mais do que vencedores em Cristo. Mas você, ao estar aqui, nos acompanhando até o final deste vídeo, está dando um passo firme em sua jornada espiritual. Você está sendo fortalecido, renovado, e estou certo de que sua fé foi reforçada. Você é uma pessoa que tem se dedicado a crescer, a ouvir a voz de Deus e a se conectar com Ele de forma mais profunda. E é por isso que você é tão importante para o reino de Deus. Ele tem planos grandiosos para a sua vida. E este momento não é um simples acaso, mas uma parte do seu plano perfeito para te moldar, fortalecer e usar para a sua glória.
Eu quero convidar você a dar um passo ainda mais profundo neste compromisso. Se ainda não fez, verifique se já está inscrito no canal. Inscrever-se não é apenas um gesto simples, é uma decisão espiritual, um comprometimento com a sua jornada. Ao se inscrever, você está dizendo: sim, eu quero estar mais perto de Deus, mais perto de sua palavra, mais perto do seu poder transformador. E lembre-se, ao se inscrever, você não está apenas se conectando com um canal. Você está se conectando com uma comunidade de pessoas que estão na mesma batalha espiritual que você. Juntos, somos mais fortes. E juntos, vamos continuar a crescer na fé. Eu quero que você escreva algo agora nos comentários. Faça uma afirmação que represente o seu compromisso com essa jornada, com sua fé, com o plano que Deus tem para a sua vida. Comente a frase: eu sou um guerreiro espiritual e minha vitória já está garantida. Essa frase não é só uma palavra jogada ao vento. Ela é uma declaração poderosa que vai ecoar no seu espírito e no coração daqueles que lerem. Ela é um lembrete de quem você é, de quem você está se tornando e da certeza de que sua luta não será em vão. Essa é uma marca de fé que vai te acompanhar e te fortalecer ainda mais. Não deixe de comentar, pois ao fazer isso, você está registrando seu compromisso diante de Deus e mostrando a todos que você não é uma pessoa qualquer, você é um escolhido, um vencedor. Agora, eu quero falar algo muito importante. Não é necessário que você assista aos vídeos do canal com total concentração o tempo todo. A mente subconsciente é poderosa e mesmo quando você não está totalmente atento, ela está absorvendo as mensagens que estão sendo transmitidas. Isso significa que mesmo enquanto você está descansando, fazendo tarefas diárias ou até mesmo em momentos de dificuldade, a palavra de Deus está chegando ao seu coração e à sua mente, sem que você perceba. O importante é que você continue ouvindo, continue permitindo que o Espírito Santo fale contigo. Você está permitindo que a verdade de Deus se enraize profundamente no seu espírito, transformando sua vida de maneira que você nem imagina. Este canal chegou para ficar. Ele não vai te abandonar em sua luta. Não importa onde você esteja ou o que esteja enfrentando, você pode ter a certeza de que estará sempre aqui, recebendo palavras de força, encorajamento e sabedoria divina. Nós estamos juntos nesta batalha espiritual e você não está sozinho. Juntos, vamos avançar, vamos crescer e vamos conquistar tudo o que Deus preparou para nós. A partir de agora, você tem um propósito ainda mais claro. Você é parte dessa jornada. Você é uma peça fundamental no plano de Deus. Agora, vou te desafiar a fazer algo mais. Há outro vídeo com uma mensagem única, criada especialmente para você. Esse vídeo está esperando por você e apenas você pode encontrá-lo. Ele contém algo que Deus quer falar diretamente ao seu coração. Vá atrás dele, busque essa palavra, porque ela vai te fortalecer ainda mais. Não deixe passar a oportunidade de receber aquilo que Deus tem preparado para você. Eu te garanto que, ao assistir a esse vídeo, você se sentirá ainda mais fortalecido e preparado para enfrentar qualquer desafio que venha à sua frente. Você está aqui por um motivo. Não foi um acaso. Deus tem te chamado para algo grandioso. E agora, você tem a chance de seguir em frente com ainda mais intensidade e propósito. Deus é com você. E se Ele é por você, quem será contra você? Se você chegou até aqui, é porque Ele tem algo grandioso reservado para a sua vida. E juntos, com fé, coragem e determinação, vamos seguir em frente. Comente agora a frase: eu sou um guerreiro espiritual e minha vitória já está garantida. E compartilhe essa mensagem com outros que também precisam ouvir a palavra de Deus. Vamos seguir firmes, pois juntos somos mais fortes. Deus te abençoe e lembre-se, estamos juntos nesta jornada.